Você vai deixar o seu filho milionário. Ah, Mira, mas eu não tenho filho. Você pode se tornar milionário ou milionário. Ah, Mira, mas em quanto tempo? Com 18 anos, tá bom pra você? Ah, mas eu queria isso pra mim com 10 anos. Dá pra fazer também. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como você constrói esse plano. Tem planilha, tem presente, vou entregar tudo pra vocês, mas antes disso, quero te pedir o like. Se você gostou desse vídeo, claro, se inscreva aqui no canal, porque eu vou sempre contribuir com muito conteúdo educacional para vocês. Então, vamos ao plano de criar um patrimônio para o seu filho aos 18 anos ou uma renda. As duas coisas se conversam. Você pode criar uma renda vitalícia para o seu filho, sua filha, aos 18 anos, para que ele pague a faculdade. Eu tenho duas filhas, eu faço esse planejamento com as minhas filhas. Eles podem pagar a faculdade, ou pode pagar alguma outra coisa, ou simplesmente juntar um montante milionário. Você vai deixar o seu filho ou sua filha milionário aos 18 anos, ou para que daqui a 18 anos você tenha essa renda, ou até um período menor, que é o que a gente vai ver na planilha, que é essa daqui. Bora lá, porque o vídeo é mão na massa. Para construir esse plano, você precisa da primeira coisa, que é o plano, que eu chamo de meta. Qual a meta? Que o nosso filho ou nossa filha aos 18 anos, ou seja, daqui a 18 anos, tenha R$1 milhão ou tenha uma renda. Essa renda pode ser, por exemplo, R$ 2.500 por mês. Com essas informações, a gente consegue iniciar o preenchimento da planilha, ou seja, a definição e organização dos nossos dados e da nossa meta, para que a própria planilha diga como você vai investir, como você vai criar esse patrimônio para o seu filho. A primeira coisa que a gente vai colocar, e aqui eu vou começar com uma renda. Por quê? Porque serve para você que não tem filho ou para você que também está pensando na sua própria renda futura. Eu vou botar uma renda de R$ 2.500. Qual o valor que eu vou aportar por mês? Ou seja, que eu vou investir todos os meses? Por exemplo, R$500. Beleza, daqui a pouco a gente muda, a gente brinca com isso aqui, é só pra gente ter uma ideia inicial. Quanto eu vou colocar de imediato? Eu já tenho um valor, não vou colocar nada. Pensa que a criança está nascendo e durante 18 anos você vai juntar esse dinheiro, ou para você se aposentar daqui a 18 anos. Então, investimento inicial zero. Qual o período? Como eu falei, 18 anos. Então, daqui a 18 anos, você quer ter a independência, ou daqui a 18 anos, você quer que o seu filho ou a sua filha passem a receber uma renda mensal e vitalícia a partir do dinheiro que foi acumulado. Esse é o projeto que eu brinco de transformar o seu filho ou sua filha em milionário, porque como a própria planilha mostra, você vai juntar R$1.100.000 se durante 18 anos você aportar R$500 todos os meses. Claro que para esse resultado, você precisa de uma taxa de retorno, que é o que eu já vou falar daqui a pouquinho. Mas a planilha mostra que você consegue juntar esse valor e, mais importante do que isso, você precisa desse montante acumulado para gerar aqueles R$2.500. E se você perguntar, Mira, da onde saiu essa ideia? Sai da premissa da regrinha dos 200 que eu, Mira, criei, que para que você tenha uma renda, você precisa multiplicar por 200 esse valor. E aí você fala, Mira, mas R$2.500 de renda multiplicado por 200 não dá R$1 milhão. E eu vou dizer que você está correta e está correto. Só que a planilha considera que a gente tem inflação. Então, uma das informações que você precisa preencher é a inflação média que você acredita que teremos nesse período. Eu coloquei aqui um 4,5%, que é um patamar alto se a gente considerar que a meta de inflação é de 3%. Então, inclusive, está extrapolando, está estourando o que a gente tem de meta de inflação. Coloquei um valor de inflação até mais alto do que poderia, mas eu procurei ser conservador. Pensando que a gente vai ter uma inflação média de 4,5% ao longo desses 18 anos, corrigindo aquela renda de R$2.500, você vai precisar, na verdade, o seu filho ou sua filha vai precisar receber uma renda de R$5.521 daqui a 18 anos, para que seja como é hoje uma renda de R$2.500. E para receber essa renda de R$5.500, segundo a minha teoria, que eu multiplico por 200, você precisa de R$1.104.000. Por que esse valor? Porque você consegue montar uma carteira de investimentos que te pague 0,5% ao mês. 0,5% ao mês vai ser parecido com 6% ao ano, e esse valor é o que hoje paga a poupança. Então, são contas um tanto quanto conservadoras, pensando que dessa maneira você consegue construir um futuro para o seu filho que seja um futuro próspero, gerando renda. Depois que você colocou essas informações de quanto você quer de renda para o seu filho ou para você no futuro, quanto
quanto vai colocar todos os meses, o tempo até essa meta, a taxa de inflação, você já sabe quanto vai receber de renda no futuro e quanto você tem que acumular de patrimônio. Depois disso, o que você precisa preencher aqui na planilha é só o prazo. Eu já deixei aqui a data de 18 anos para frente, ou seja, daqui a 18 anos, qual é o período? Por quê? Porque a planilha precisa saber quantos meses, que no caso são 216 meses de acúmulo de patrimônio. Pensando nisso, a planilha já diz quanto você precisa de retorno, ou seja, 22,52% ao ano ou 1,71% ao mês, que eu já digo para você, é um retorno muito alto. É um retorno que você vai precisar correr atrás de ações, principalmente para o mercado acionário. E aqui já tem uma outra dica. A própria planilha já fala aqui para você embaixo o que você precisa fazer. Como o retorno é de mais de 20% ao ano, e só para você ter uma referência, o Warren Buffett conseguia 20% ao ano ao longo de 50 anos. Como nenhum de nós é o Warren Buffett, eu sempre digo que você tem que buscar um retorno menor. E a própria planilha já fala, aumenta o prazo ou aumenta o aporte. Ou seja, para a gente conseguir um valor de rentabilidade menor, para buscar uma rentabilidade menor, vamos aumentar o aporte, R$ 750 por mês ao longo dos 18 anos. Pronto, agora você precisa só de 18,83% de retorno anual. E aqui eu queria falar um segredinho para você. Mais importante do que o valor do aporte é o tempo. O tempo tem um efeito muito significativo, porque se eu aumento o tempo, esses dados eles mudam com mais velocidade. Por quê? Não é só o tempo que você vai aportar, porque se eu aumento aqui 2 anos, significa que você vai colocar dinheiro por mais 2 anos, nem é tanto tempo assim, só que aquele bolo de dinheiro que você já juntou, ele vai se acumular por mais 2 anos, então não é só você colocar dinheiro, é o dinheiro também trabalhando para você, por isso que o aumento do prazo, o aumento do tempo que você vai ficar colocando dinheiro, isso ajuda pra caramba. Quer ver como é que fica? De 18 anos eu vou aumentar para 20 anos, são só 2 anos a mais. E a nossa taxa de 18,83, a nossa taxa necessária, quanto eu preciso de retorno ao ano, vai cair para 16,65. Então, saiu de 18,8 para 16,65 porque eu aumentei apenas 2 anos. Então, o dinheiro, ele ganha mais tração quando o tempo vai aumentando. Quanto maior o tempo, maior o prazo, mais o juro sobre juro vai atuando. Se eu aumentar um pouco mais, por exemplo, eu quero que aos 25 anos a minha filha ou meu filho, na verdade, se eu aumentar para 25 anos, essa renda já pula para R$ 7.500 daqui a 25 anos. Eu preciso de um retorno de apenas 13%. Para um retorno de 13%, lembra que a gente começou, o retorno necessário era de 22% ao ano. Agora a gente já está falando de um retorno de 13% ao ano. Você pode, segundo as minhas premissas e o que a própria planilha te diz, você pode investir em fundos imobiliários, você pode investir em ações, usando algumas estratégias para que você tenha esse retorno. Talvez até renda fixa seja capaz de entregar esse valor que você precisa. Então você tem um plano muito claro do que fazer, de onde aportar, baseado nas premissas que você mesmo definiu, valor que você tem para aportar, quanto você quer acumular ou quanto você quer gerar de renda, ou para você ou para o seu filho, para sua filha lá no futuro. Esclarecendo aqui que eu estou falando de renda passiva vitalícia, para o resto da vida, juntar um monte de dinheiro que para o resto da vida vai gerar renda vitalícia e que esse monte de dinheiro possa ficar para os herdeiros. Então, você pode estar construindo um futuro próspero para a sua filha, para o seu filho ou para você mesmo, e esse monte de dinheiro vai gerar uma renda para o seu filho, para a sua filha, e eles também poderão deixar isso para os filhos. Então, você está criando várias gerações que podem ser até independentes financeiramente, porque você já está dando um grande empurrão. Mas você pode falar para mim, Mira, eu queria que a minha filha e o meu filho, eles te recebessem só durante uns 4 anos, eu só queria garantir a faculdade. Para isso, você nem precisa dessa conta aqui. Você tem no site do Tesouro Direto uma ferramenta que é uma calculadora, e o Tesouro Direto tem um título só para isso, chamado Tesouro Educa Mais. Ele vai te pagar durante os 4 anos da faculdade do seu filho o volume de dinheiro que você acumulou. Vou entrar aqui no site do Tesouro para você saber como é que faz isso. Entrei aqui no site do Tesouro, a gente já dá de cara com a Nazaré Tedesco, né? Ou seja, a Renata Sorra, que é a garota propaganda, a senhora propaganda do Tesouro Direto, e ele tem aqui os simuladores. E eu posso
escolher um título ideal. Dentre das possibilidades, eu já vou direto na educação, que é o objetivo que vocês tinham falado, 4 anos para receber de renda, todo o valor acumulado durante 4 anos vai ser pago. O que eu vou fazer? Eu tenho que escolher um ano. Se daqui para 18 anos, vai dar lá 2043, que é o máximo do prazo. Claro que a todo ano eles vão atualizando esses títulos, mas o mais longo é o que eu tenho, é o 2043. Ele já me sugere Tesouro Educa Mais 2043. Eu clico nessa opção aqui, investir agora, para fazer uma simulação, simule os seus investimentos. Ele já diz aqui, ó, se você quer que essa pessoa receba, o seu filho receba R$200 por mês, corrigidos pela inflação, é o equivalente a R$200, você precisa investir quanto? E ele me diz aqui que você vai precisar aportar todos os meses R$ 35,39 todo mês para que a sua filha ou seu filho receba R$200 por mês, já corrigido pela inflação. Então, é R$200 mais a correção da inflação. Ah, Miriam, mas eu queria que ele recebesse um valor maior. Eu queria que ele recebesse, ou ela recebesse, R$2.000 por mês durante 4 anos. Durante esses 18 anos, você vai aportar R$ 259,35 para que ele receba o equivalente a R$2.000 hoje, mais a correção da inflação lá no futuro, lá quando ele tiver 18 anos e receber esse valor todo durante 4 anos. Então, no término do 4º ano, vai receber a última parcela e aí vai consumir todo o montante. Você junta o dinheiro com a ideia aí de pagar a faculdade, pagar um intercâmbio, pagar alguma coisa por um prazo específico. E aí, esse título, ele também tem uma curiosidade, uma característica que é uma coisa que eu nunca vi ninguém falar, mas que eu acho que pode ser interessante para você. Você já pensou em fazer um sabático? Tirar um período, às vezes não um sabático, mas você quer planejar uma gravidez e quer gerar uma renda naquele período que você está ali no puerpério, está cuidando do seu filho e da sua filha, você pode fazer um título Educa Mais, porque não é que ele seja para educação. Você vai receber uma renda durante 4 anos. Se você quer receber uma renda durante 4 anos, e nesses 4 anos fazer um sabático, ou ter uma gravidez planejada, ou fazer alguma coisa do tipo, fazer uma transição de carreira, estudar para um concurso, esse título também te ajuda bastante nisso, porque você junta um dinheiro, durante 4 anos você recebe uma renda garantida, corrigida pela inflação, e nesses 4 anos você pode mudar de carreira, você pode criar o seu filho ali nos anos iniciais. Quem é pai e mãe, eu sou pai, eu tenho 2 filhos, eu sei que os 3 primeiros anos são os mais tensos, então você tem um tempo ali para ter uma renda, para cuidar daquilo que para você é importante, seja, sei lá, um sabático, viajar ao mundo, fazer um retiro, ter um filho, estudar para um concurso, fazer alguma coisa. Fica aqui uma dica bônus do que você pode usar esse Tesouro Educa Mais de uma forma até mais inteligente do que simplesmente gerar uma renda para o seu filho lá no futuro. E claro, se você gostou desse conteúdo, gostou desse vídeo, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal, deixa o joinha e bota aqui nos comentários o que você mais gostou e se você ficou com alguma dúvida sobre isso que eu falei, que vai ser um prazer poder te ajudar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!